Meu nome é Antônio José Chinês Neto, sou médico ginecologista na cidade de Casa Branca, em Mococa. Hoje no programa Sexo e Saúde nós vamos falar sobre sexo na adolescência. Primeiro a gente tem que saber o que é a adolescência. A adolescência é a fase da mulher que vai em torno dos 12 aos 17 anos. Esse é um momento um pouco crítico na vida da mulher. É uma época que ela tem dúvida de tudo e ela acha, por outro lado, que ela sabe tudo. A gente até brinca que não é bem adolescência, é aborrecência, né? E sexo nessa época, além de ser um pouco mais prematuro, é muito complicado. Tem uma frase que espelha muito a mulher nessa época que procura ter uma vida sexual. É aquela frase antiga chamada Maria vai com as outras. Nessa época, a menina, vamos chamar a menina ou adolescente, ela tem muito medo de rejeição, ela tem medo de ser diferente. Então, se ela anda com uma turma que usa droga, ela acaba usando droga, pela insegurança de ser rejeitada por ser um pensamento diferente dentro dessa turma. Se nessa turma as meninas têm relação sexual, ela acaba tendo relação sexual. Ela vai na osmose, como a gente chama. Tem muita menina na adolescência que procura a gente no consultório e quando a gente começa a conversar a respeito de sexo, ela nem sabe por que ela está tendo relação sexual. Ela está tendo porque a amiga tem, porque a prima tem, porque todo mundo tem. Ela não para pensar por que ela deve ter relação. E nessa idade, a parte física que podia atraí-la sexualmente, por exemplo, tem muita mulher de 20, 30 anos que passa a ter relação sexual pela atração física, pelo prazer. Numa adolescente, isso na grande maioria das vezes não é o motivo principal. Primeiro porque ela não conhece ainda o seu corpo, ela não conhece as zonas que pode dar prazer para ela, ela está em fase de descobrimento. Então a parte física não seja o principal para ela procurar ter uma vida sexual nessa época de adolescente. Aí sobra a parte psicológica. A parte psicológica, nessa época também, a menina tem muita dúvida. Ela tem a figura do pai, ela tem a figura da mãe, ela tem os valores religiosos, ela tem o medo de gravidez, enfim, ela tem um monte de coisa. Mas mesmo assim, ela aceita dar esse passo e ela quer ter sexo durante essa época. E muitas vezes, por todos esses problemas que a gente acabou de enumerar, tem muita adolescente, mas muita mesmo, que apesar de ter uma vida sexual, ela não consegue atingir o orgasmo. Ela tem uma vida sexual praticamente sem prazer. Por quê? Porque tanto a parte física ela não está pronta, como a parte psicológica ela tem um monte de dúvida. O ano passado o Ministério da Saúde fez um trabalho que derrubou muitos mitos em relação ao sexo na adolescência. E eu mesmo sempre achei que quando a adolescente engravidava, era por falta de informação quanto aos métodos anticoncepcionais. Esse trabalho que ficou pronto ano passado mostrou que o grande motivo que a adolescente procura o sexo e acaba engravidando não é a falta de informação quanto aos métodos sexuais, é a falta de perspectiva futura. Então, muita menina que procura o sexo na adolescência e acaba engravidando, primeiro é a falta de perspectiva de fazer faculdade, é a falta de perspectiva de ter um emprego melhor, é a falta é o medo de perder o namorado. Ela acha que uma gravidez ela acaba garantindo o parceiro dela para o resto da vida e ela está completamente errado. Muitas acabam tendo relação sexual e engravidando para sair do ambiente que ela mora. Por exemplo, uma menina que não se dá bem em casa, que tem uma família que não está bem formada, uma família que tem sérios problemas. Ela acha que a gravidez, o sexo é uma porta de saída para ela, tá? Isso daí hoje mostra que o grande problema do sexo, então, na adolescência e até da gravidez, não é a falta só de orientação, é a falta de uma parte psicológica. Por isso que é muito importante, em qualquer ambulatório de saúde municipal, estadual, federal, que trabalha com sexo na adolescência, com gravidez na adolescência, tem uma sessão de psicologia junto, porque uma psicóloga nessa fase da menina é tão ou até mais importante até do que um ginecologista. Mas mesmo assim, atravessando todas essas barreiras, a adolescente acha que ela deve ter relação sexual.
Muitas, até durante a consulta, está tão perdida nesse assunto que elas perguntam para a gente: doutor, você acha que eu devo ter relação sexual? Eu sempre respondo que a gente deve olhar isso com bastante calma, porque muitas vezes o pensamento de uma menina, de uma adolescente com 13 anos é diferente do pensamento dela com 14 anos, com 15 anos. Então, na dúvida, eu sempre aconselho a não ter. Mas mesmo assim, ela tem o direito, ela quer ter relação, tá? Primeiro passo, ela tem que ir num ginecologista. Num ginecologista tem que ser discutido 2 assuntos muito importantes. Primeiro é para evitar doença sexualmente transmissível. O que é doença sexualmente transmissível? É a AIDS, é a sífilis, é a gonorreia. São doenças que ela pode pegar durante a relação sexual através do parceiro. Para isso daí, não existe melhor método do que o preservativo masculino, que todo mundo conhece, tá? A chamada camisinha, e principalmente para a mulher, o preservativo feminino. O preservativo feminino, ele tem grandes vantagens em relação ao preservativo masculino. Primeiro, que a menina não precisa depender do parceiro para usar. Se o parceiro não quiser usar, ela que use. Segundo, que ele não corre risco de furar, enquanto que o masculino muitas vezes fura. Terceiro, que apesar dele ser muito mais fino, ele é muito mais resistente. E quarto, um dos fatores que ajuda no orgasmo da mulher é ela sentir durante a relação sexual a temperatura do pênis. Através do preservativo feminino, ela consegue sentir. Então, tem muito mais vantagem o preservativo feminino para a mulher do que o masculino. Mas os dois, para evitar a doença sexualmente transmissível, deve ser usado. E a segunda parte da consulta ginecológica de uma adolescente é evitar a gravidez. Hoje no Brasil a gente tem vários métodos para evitar a gravidez. O primeiro é o método anticoncepcional oral, é a pílula. A pílula é o método mais usado hoje no Brasil pelas mulheres e talvez seja o medicamento mais usado no mundo. É um comprimido por dia, é um medicamento barato, tem pouquíssima contraindicação, tem pouquíssimo efeito colateral. A paciente toma todo dia um comprimido após o jantar. A pílula tem 3 vantagens muito grandes para o adolescente. Primeiro, evitar a gravidez. Segundo, é fazer com que o ciclo menstrual dela se torne regular. E terceiro, ajuda muito na cólica. Depois desse, a gente tem também o anticoncepcional vaginal. É a pílula, só que em vez de ser colocada pela boca, a mulher usa na vagina. É do mesmo jeito do que a oral. A grande vantagem dela é que tem muita menina, adolescente, que tem gastrite, e essa pílula vaginal não tem o efeito colateral que tem uma pílula anticoncepcional oral. Um outro método também são os injetáveis. Nós temos injeção mensal, se a adolescente quiser tomar, ela toma após a menstruação, uma injeção por mês. Temos também as injeções trimestral. A paciente toma de 3 em 3 meses. Muitas vezes ela fica sem menstruar, mas como método anticoncepcional é muito bom. Temos também os anéis vaginais. A paciente, é fácil, o médico ensina, ela coloca um anel desse por mês, ele durante um mês, a menina adolescente está conseguindo evitar a gravidez. Depois de um mês, ele sai, ele se molda, ele é bem macio, não machuca e é um método anticoncepcional dos mais garantidos. Temos também os adesivos. Os adesivos é um plástico que ela descola, né, aqui. É como se fosse um durex, um esparadrapo. Ela prega em torno da cintura, num lugar que ela não bate sol. Vem 3 na caixinha, ela usa 1 por semana. Também um método desse é um método garantido para aquelas pacientes que não devem usar remédio. E nós temos também um método que não era usado para adolescente e agora tem sido muito usado. É o DIU, o dispositivo intrauterino. O DIU tem a grande vantagem de ser um método muito barato e durar em torno de 7, 8, 9 anos na adolescente. E adolescente que usá-lo, por exemplo,
ela pode, depois de 15 dias, se ela arrepender, retirar. Então é um método altamente reversível. Antigamente o DIU não era usado para adolescente, agora já tem sido usado. Tá? O que é importante falar no sexo na adolescência é a menina não deve ser levada por aquele tabu, que muitas vezes ela acha que ela tem que começar uma vida sexual precoce para ela ficar uma mulher experiente sexualmente. Isso é uma mentira. Tem muita mulher que começa a ter uma vida sexual com 23, 24 anos e depois da terceira, quarta relação, ela se torna até muito mais experiente sexualmente do que aquela menina que começou a ter relação com 13 anos e teve dos 13 até os 25 anos ininterruptamente. O que faz ser uma mulher experiente é o carinho, o amor que ela pode sentir nessa relação. Não é o número da frequência sexual e nem a idade que ela começa. Tá bom? Até logo.